Tá. Primeira de estrutura de proteínas e metabolismo, quer dizer, segunda de estrutura de proteínas e metabolismo 2. Esse aqui. Hum. Tá. Na real que eu vou compartilhar essa tela inteira. Aqui. Tá. Tem alguma dúvida em específica ou é só eu passar por tudo, assim? Na questão de estrutura de proteínas. Tá. Meu Deus do céu. Olá, bem-vindo. Tá. Então, assim, o princípio básico dessa aula é que as coisas têm uma estrutura e essa estrutura tem uma função específica, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem... Isso aqui é porfirina... Não. Acho que isso aqui é porfirina, sim. Que é uma estrutura dentro da hemoglobina e da mioglobina que é responsável por capturar o oxigênio. O ponto disso aqui calma aí. Isso aqui tá mostrando basicamente como ela faz isso. Nada demais, assim. Tu tem uma estrutura principal dentro da hemoglobina, que o ferro vai ter as 4 ligações, e nas duas verticais dele, ele vai... Se puder falar da questão das polaridades da estrutura, também seria bom. Claro, no eixo vertical dele, ele vai se conectar ao oxigênio. Então aqui tu vê a porfirina, essa parte daqui quadrada, ela tá aqui agora, né? E ela tá ligada a um resíduo de histidina da hemoglobina. Eu acho que vocês vão ver esse vídeo, ou se vocês já não viram esse vídeo, eu vou achar esse vídeo para vocês, que eu acho que depois vai ser interessante. Porque todos esses aminoácidos vão se dobrar de uma forma específica, e essa forma específica vai montar essa estrutura que é perfeita para a hemoglobina. Eu vou pegar a hemoglobin mechanism, deixa eu achar. Aqui. É isso? É isso. Peraí. Tá, não importa. O que a gente quer ver é a hemoglobina se mexendo. Tá. Esse vídeo não devia estar tão lento, cara, mas tudo bem. Vai mostrar? Ó. Percebam isso aqui, tá? Ela tá, tipo... Esse é um estado relaxado dela, tá?
dá pra dizer assim. Eu não sei se é a mesma coisa que ele comentou de relaxado e tenso, provavelmente não, mas esse é um estado mais relaxado dessa estudina aqui, tá. Quando chega o oxigênio aqui, tu vê que ela sobe um pouco, percebe essa puxadinha? Essa puxadinha faz isso aqui ficar, tipo, tensionado, isso aqui, tipo, tá puxando o tempo todo. E é por isso que a hemoglobina, diferente da mioglobina, ela consegue soltar o oxigênio, porque é um estado meio instável ela ficar com oxigênio ali, percebem? Isso muda a conformação inteira da proteína, é muito da hora. Mas enfim, hã, essa parte aqui que eu acho que vocês estão com dificuldade, né. Tipo assim, essa parte ela é muito mais simples do que faz parecer, porque, bom, o cálculo que cadê o cálculo principal? Vocês não precisam saber disso tudo, tá. O que vocês precisam saber é, tipo, essa parte aqui e essas partes aqui, que é basicamente, eu tenho um sítio de ligação e eu preciso saber, basicamente, quanto dele está sendo usado. Então, por exemplo, se eu tenho 300 de produto, se eu não me engano é esse aqui, e 100 sítios de ligação livres, esse aqui é o total que eu teria, esse aqui é o que está sendo usado, esse aqui é o que está livre. Eu vou falando e eu preciso que vocês me mandem as dúvidas, porque senão eu não tenho. PL, PL é a soma do dos sítios com o produto e sítios livres. Então, por exemplo, o PL numa molécula de hemoglobina seria 4. É produto e livre. Hã, essa aqui é a da mioglobina, se eu não me engano, e essa aqui é a da hemoglobina. O Esse gráfico, ele é um gráfico de afinidade, se eu não me engano. Não, esse aqui é um gráfico de afinidade. O que esse gráfico diz é que quanto maior a concentração de oxigênio, mais a sua molécula vai estar, a tua molécula hipotética vai estar afim do produto, que nesse caso também é oxigênio. Então, por exemplo, quanto mais eu aumento a pressão de oxigênio, mais vai alcançando 100% de afinidade. Perguntem quantas vezes for necessário, tá? Esse aqui é a questão do monóxido de carbono, que ele faz uma reação muito mais estável do que o oxigênio aqui, e aí ele fica ali para sempre. E ele não sai da nossa célula. E aí, se ela não está conseguindo levar oxigênio, o sítio de ligação de oxigênio está sendo. É meio confuso mesmo. Posso dizer que eu também estou confuso. Mas. ah, tu quer que eu tente explicar de novo alguma coisa?
como ele monta uma reação mais estável aqui, então ele não sai. O oxigênio, se esse aqui não sai, não entra, porque não tem espaço para ele, e tu morre asfixiado. Simples assim. Aqui é este de trás, todos os outros em volta aqui, e o oxigênio se ligando aqui. Vejam que, por mais que seja parecido, a hemoglobina e a mioglobina, quer dizer, a subunidade da hemoglobina e a mioglobina não são idênticas. Eu não sei quanta diferença elas têm, mas não deve ser tanta. E aí, por algumas modificações nos aminoácidos, ela mudou sua conformação e ela se tornou menos afim do oxigênio. Afim no sentido de afinidade, né? Aqui os dois estados dela, estado relaxado e estado tensionado. Essa parte eu realmente não saberia te explicar, mas eu acho que também não vai cair uma explicação muito detalhada disso. Mas aqui, ó. É o que eu tinha falado. Mas aqui, o que seria para... Tá, vamos lá, vamos explicar. Eu vou explicar desenhando. Vamos lá. Tu tem a mioglobina, que é uma proteína muito presente nos nossos músculos, que a função dela é manter o oxigênio no nosso corpo, tá? Até porque os músculos são a parte que mais gasta energia. E se a gente tá gastando energia nos músculos, geralmente é porque a gente tá fugindo ou alguma coisa assim. Pensa na natureza, né? Então tu precisa ter um estoque reserva de energia. Ou pelo menos o oxigênio que faz energia pra gente. E tem a mioglobina lá, isso aqui não é uma demonstração real. Mas ela tinha uma fita de DNA, né? Toda proteína vem de uma fita de DNA. Essa aqui, digamos que é a fita de DNA da mioglobina. O que aconteceu? Essa fita, por razões genéticas, ela foi duplicada. Então tinha uma fita, virou duas fitas. E essa segunda fita começou a se modificar. Começou a modificar uma coisa aqui, uma coisa aqui, uma coisa ali. E começou a montar uma estrutura diferente. A hemoglobina, ela é formada de duas subunidades diferentes, 4 subunidades no total. Essa aqui é a beta hemoglobina. E aí, sei lá, tipo, tem a alfa hemoglobina. Isso aqui eu acho que é um signo, mas tudo bem. Esse DNA acabou se duplicando de novo, talvez. E aí tu vai ter essas duas variações da mioglobina que vão se juntar. Então tu vai ter isso aqui, fazer isso aqui. Tu vai ter no final duas beta-hemoglobinas alternadas e duas alfa-hemoglobinas também alternadas. E aí tu vai ter uma hemoglobina completa. Então, além de ela ser muito maior, ela tem algumas coisas diversas nos seus aminoácidos. E na sua sequência de DNA. Mas, ela sim se originou da mioglobina. Faz sentido? Beleza.
Hã, aqui ele fala que o estado tensionado é o sem oxigênio e o estado relaxado é o com oxigênio. Ok, falei errado, mas naquele naquele exemplo específico fazia sentido. Enfim, esse aqui é um gráfico de afinidade. Vocês entenderam esse gráfico quando ele passou na aula? Tá, então vou dar uma passada muito rápida. Quanto mais, hã, oxigênio tu tem, mais a a hemoglobina está afim desta dessa substância. E aqui, hã, nos tecidos, tu percebe uma coisa aqui no pulmão, agora eu tô confuso. Mas, enfim, tu percebe uma mudança muito drástica na afinidade, isso é por causa da estrutura quaternária da hemoglobina. Por ela ter essas 4 estruturas, elas vão interagir entre si. Então, por exemplo, se uma ligou com oxigênio, as outras vão mudar um pouquinho, essa aqui vai ligar mais fácil, essa aqui vai ligar muito mais fácil, essa aqui vai ligar muito mais fácil. É meio que uma curva exponencial, então, tipo, não é exatamente isso, mas, por exemplo, se com um oxigênio tu duplica a chance, a afinidade dessa molécula, na próxima tu vai ter mais uma duplicação, e depois mais uma duplicação, e tu vai ter 8. É um processo exponencial de afinidade. Cadê meu mouse aqui? Que é a questão da allosteria. Então, por exemplo, essa aqui. Hã, Júlia, tudo bem se eu fizer a parte da lista primeiro, então? Tá, vamos bem rápido, então. Metabolismo 1, né? Metabolismo 1, tá. Hã, eu preciso ver o que que foi dito nessa aula, porque eu não estava nessa aula. Tô sem muito slide aqui. Hã, até onde ele foi aqui? Tá, eu vou tentar aqui. Hã, então metabolismo é o processo do nosso corpo de transformação de energia em diversos aspectos, tá. É a nossa forma de se manter vivo e absorver energia e eliminar energia e enfim. Então, por exemplo, essa é uma das formas. Hã, tu pegar esses nutrientes e tu transformar em uma estrutura que vai te ajudar depois. Tu pegar, por exemplo, as as subunidades da hemoglobina e transformar numa hemoglobina completa. Hã, isso tudo é metabolismo. É a transformação interna que acontece no nosso corpo. Hã, então, a gente constantemente está produzindo coisas, aumentando a ordem das coisas e ao mesmo tempo a gente está diminuindo a ordem das coisas em outros aspectos. Qual que é o grande ponto aqui? A entropia sempre vai aumentar. A entropia é o quê? A desordem.
ela sempre tem que aumentar. Então, geralmente, tu faz uma troca, por exemplo, se eu quero, hã, produzir uma hemoglobina, os recursos que eu usei, eu desordenei, sei lá, alguma proteína anterior, por exemplo, uma carne de um animal ou algo do tipo, e esse aproveitamento nunca vai ser 100%. Então, por exemplo, a gente pegar a glicose e transformar em gás carbônico e água, e a gente transfere essa energia, essa energia de uma glicose ordenada, a gente desordena ela e transforma em energia que a gente pode usar. Por exemplo, no ATP, que nem a gente viu na aula anterior. Hã, Tem sistemas isolados, fechados e abertos, não acho que seja necessário tocar nesse ponto. Hã, então, por exemplo, aqui a gente pode ver um caso de entropia. Nós temos essa estrutura organizada, essa estrutura cristalina, que é o sal, e quando a água vai chegando perto, ela vai interagindo com essas moléculas de forma a desordenar, de forma a quebrar essa estrutura cristalina. Por quê? Porque isso é uma forma de menor ordem, uma forma de maior desordem. Ou seja, quando tu destrói coisas, tu libera energia. Quando tu ordena coisas, tu tem que consumir essa energia. Um exemplo muito prático é que, eh, para tu organizar teu armário, por exemplo, tu precisa gastar muita energia do teu tempo, mas para desorganizar é 2 toques. Uma semana já tá tudo desorganizado, quando tu demorou 1 ano para criar coragem para juntar esse negócio. Muito mais fácil desordenar uma coisa do que ordenar uma coisa. Hã, Júlia, se tu puder inclusive me ajudar para dizer até onde ele foi nessa aula, porque como eu não estava, eu não sei. Ele, tipo, eu imagino que ele tenha ido até aqui? Não, não, ele foi até aqui na aula? Ou ele foi mais além? Estado estacionário. Tá, é um pouco confuso mesmo. Hã, mas é bem tranquilo mesmo o conteúdo. A questão da energia livre de Gibbs, que ficou um pouco confuso imagino que tenha ficado confuso na aula anterior, porque é um conceito meio complicado mesmo, e já que ele tá falando aqui, eu vou falar aqui mesmo. É o seguinte, você para tu analisar um sistema, hã, tu precisa, por exemplo, para tu analisar a reação de transformar a glicose em ATP, por exemplo. Essas reações gastam energia, ou liberam energia, enfim. E essa soma e subtração de o que gasta e o que libera energia, vai dizer, tipo, quanta energia tu precisa para fazer isso. Então, por exemplo, eu tenho, hã, calma gente. A reação da fotossíntese, por exemplo,
eu acho que ele comentou em aula, que ela precisa de energia. Por quê? Porque a gente está analisando a transformação de gás carbônico e água em glicose e ATP, se não me engano. Mas. E oxigênio, desculpa. Em glicose e oxigênio. E as pessoas vão dizer: tá, mas essa energia é a luz. Correto. Só que é muito mais arbitrário do que parece. A gente escolhe onde começa e onde termina a reação. Pra gente analisar. Então, por exemplo, se eu fosse uma pessoa que não entendesse que a luz faz parte da reação, eu ia chegar, eu ia calcular as reações da fotossíntese e ia falar, cara, tá faltando alguma coisa aqui. A energia livre de Gibbs é positiva dessa reação. Então, mas eu vejo que essa reação tá acontecendo. Se, se o número é positivo, ela não deveria acontecer. Se ela tá acontecendo, significa que existe outro fator externo para isso estar acontecendo. Me enrolei demais? Perguntas? Tá. Se a energia é negativa, significa que a reação é espontânea. Toda reação que aconteceu, ela é espontânea. Vocês concordam comigo? Porque se a reação aconteceu, significa que a energia livre estava negativa em algum momento. Então é por isso que eu digo que esse cálculo é muito arbitrário. Por exemplo, eu tenho um arco e flecha na minha mão, tá? Eu vou usar metáforas. Eu tenho um arco e flecha na minha mão. E ele tá, tipo, uh, normal, tipo, relaxado e tudo mais. E eu pergunto, eu tenho energia suficiente pra jogar uma flecha lá naquela janela ali atrás? Se o arco tá normal, tipo, ele não tá nem puxado nem nada. Essa reação, eu não tenho como computar. Essa reação exige uma energia. A energia livre de Gibbs é positiva. Agora, se eu tô com o arco puxado aqui, naquela janela ali de trás, no caso. Se eu tô com o arco puxado aqui, eu tenho uma energia acumulada ali. Essa reação, considerando que eu solte meu dedo, né? Essa reação, ela tem uma energia livre de Gibbs negativa. Se eu perguntar nesse momento quanto. Se essa flecha vai chegar até lá, talvez sim. O que eu quero dizer é que toda reação é espontânea, mas da forma que a gente quer analisar ela, ela pode não ser, dependendo de quantos fatores a gente vai levar em consideração. Falei demais. Se não tiver positivo, significa que ainda não aconteceu a reação. Se tiver positivo, uh, sim, tu pode dizer que ainda não aconteceu. Ou tu pode dizer que aconteceu num passado ou talvez que nunca vai acontecer. Então, tipo, se eu quero dizer que qual que é a energia livre de Gibbs de eu começar a empurrar a Terra em direção ao Sol? Ela é positiva em um nível que nunca vai acontecer, entendeu? Tudo vai depender dos fatores que tu vai usar. Tem mais alguma coisa que eu quero falar, mas eu não tô conseguindo chegar no ponto. Então vou deixar pra lá por enquanto. E, inclusive, em reações, lembrei, em reações, a energia positiva pode significar que a reação está acontecendo ao contrário. Então, tipo, se eu tô analisando. Uh, se eu quero. Se eu tenho uma bacia aqui embaixo. Eu vou puxar minha câmera.
Se eu tenho uma bacia embaixo e água aqui em cima, e eu quero saber a energia da água da bacia ir para a garrafa, é positivo, certamente. Agora, isso pode significar que a água da garrafa está descendo. É difícil explicar sem reações. Mas pegar o caso da hemoglobina, que a gente estava falando antes. O oxigênio sair ou entrar na hemoglobina, por exemplo, no pulmão, a energia livre de Gibbs para ele entrar está negativa. A energia livre de Gibbs para ele sair está positiva. E isso se inverte no nosso corpo. Faz sentido? A gente pode inverter a reação em algumas situações quando a energia é positiva. Em algumas situações. Tá. É um pouco confuso. Até porque eu não me ajudo também. Mas aqui é uma boa forma de se entender. Não, aqui não é. Ah, isso aqui é o que, inclusive? Elas manipulam as reações químicas através da modulação de concentrações de reagentes e produtos, conectando reações em sequência. Tá. Uma reação, por exemplo, que tem energia positiva, que não aconteceria de forma espontânea, está, tipo, muito próxima de uma reação que libera energia aqui, que tem uma energia de livre de Gibbs negativa. Então essa reação vai ocorrer, vai liberar energia para que essa reação possa ocorrer. As coisas estão muito interconectadas dentro do nosso corpo. E ela caiu. Uh, eu acho que acho que eu vou ir alternando. E agora eu vou voltar a falar da aula de estrutura de proteínas. Uh, isso aqui é um gráfico que mostra em logaritmo. Isso aqui se chama coeficiente de Hill, tá? É um gráfico que mostra basicamente a, a afinidade de forma em retas, que fica mais fácil de analisar. Então, por exemplo, a gente pode ver que nessa parte aqui, nessa concentração aqui, a hemoglobina começa a ficar muito mais afim do oxigênio. Por quê? Por causa da questão da alotropia, que foi comentado, que um interage com o outro, e ela começa a ficar muito mais afim. Se não tivesse essa alotropia, essa reta seria, tipo, estaria vindo pra cá, assim. Seria uma reta mesmo. Eu acho que isso aqui são coisas que vocês não precisam saber, tá? São muitas equações, inclusive. Uh, não sei exatamente o que esse gráfico quer me dizer. Não lembro o contexto da aula. Uh, aqui é a afinidade de um indivíduo anêmico. Tu vê que, independente do, da concentração de oxigênio aumentar, e muito, essa afinidade não aumenta. Eu não sei o que esse gráfico quer me dizer.
de novo. Aqui é a questão do pH da do nosso sangue, porque o pH do pulmão é diferente do pH das nossas artérias e veias e tudo mais. Ele é diferente. E o pH sendo diferente, ele muda a conformação da proteína, fazendo com que ela fique menos ou mais afim do oxigênio. Mas basicamente no mesmo gráfico. Aqui é a formação básica de uma proteína, que eu acho que foi falado na primeira aula. Mas tu tem um... Pera. Ué, não devia ser assim. Eu tô confuso. Ah, tá. Sim, sim, sim. Ah, tu tem esses dois resíduos. Ele falou sobre a alosteria, que era importante saber o que é. Desculpa, eu falei alotropia, alosteria. É? Agora eu fiquei confuso. A alosteria é essa questão de a conformação de um domínio da proteína, de uma subunidade da proteína acabar afetando o resto dela. Ok? Tá. Ah, tá, isso aqui é a organização básica de todos os aminoácidos de uma proteína. A gente tem aqui... Não, cara, não é. O que eu tô falando? Que ódio. Isso aqui é um dióxido de carbono. Ah, tá. Tá, desculpa, agora eu lembrei. Isso aqui, no final de cada subunidade da hemoglobina, tu tem o... No caso, no começo, porque é o amino terminal. Mas em uma das extremidades da subunidade da hemoglobina, tu vai ter um resíduo amino terminal. Amino porque nitrogênio, tá? Terminal porque é o final. E esse resíduo vai se ligar com o gás carbônico. E ele vai transportar o gás carbônico para fora. Então, ao mesmo tempo que a hemoglobina joga o oxigênio para dentro do nosso corpo, pela porfirina, pelo agrupamento M lá, ela também vai jogar o gás carbônico para fora pela região N-terminal. Ok? Aqui é uma hemoglobina comum, né? No seu formatinho de disco. E aí, quando uma pessoa com anemia falciforme, as células ficam em formato de foice, né? Elas ficam achatadinhas assim. Por quê? Porque a mudança de um aminoácido, uma unidade de aminoácido, faz com que as hemoglobinas comecem a se juntar. Como se fosse, por exemplo, quando a gente viu a questão dos microtúbulos e dos filamentos de actina. Ela vira quase que uma proteína estrutural e não
uma proteína com uma função e tudo mais. E aí ela vai se unindo assim, e tipo, a célula começa a tomar esse formato, sabe? E aí é uma questão interessante que hã, a região onde ocorre a malária, ela é muito ela tem uma sobreposição muito grande com a região de anemia falciforme. Hã, porque quando a pessoa eu não sei se é um vírus da malária. Malária é uma bactéria, um vírus? Não lembro. Malária. Protozoários. O protozoário da malária, ele se entra na na hemácia. Só que se a hemácia tá daquela forma toda dura, toda esquisitona, o protozoário não consegue se alojar lá dentro. Então é uma questão de evolução. A gente tá vendo a adaptabilidade evolutiva na nossa frente. É uma merda que os caras têm anemia, mas num numa visão, hã, até meio cínica, tipo: "Caralho, que foda, evolução na nossa frente", sabe. Isso aqui vocês viram na primeira parte da disciplina, que é que quando, enfim, vira um cilindro e fica uma forma plana. Tu tem uma parte, hã, apolar, que é a parte de dentro, e uma parte polar, na parte de fora. Uma parte hidrofílica na parte de fora, para ser mais exato. E aí, essas proteínas, dependendo da função delas, tem que ter partes polares e apolares também. Então, por exemplo, se é uma proteína que atravessa a membrana, a parte de dentro tem que ser apolar, exceto algumas exceções. Mas via de regra é isso. E se tu está interagindo com a água, tu tem que ser hidrofílico. Aqui a gente tem uma proteína de canal, que tu vê a parte de dentro dela é hidrofílica, para interagir com o meio, e a parte de fora é hidrofóbica, para interagir com a bicamada. Esse aqui é o negócio que eu falei de transformar uma curva em reta, vocês não precisam saber disso, imagino. Aqui é como ela funciona. Então, a glicose vai se conectar aqui, ela vai fechar a parte de fora, abrir a parte de dentro e a glicose, tudo certo. Mais exemplos disso acontecendo. Então, tu tem uma proteína com 5 subunidades aqui. Quando a acetilcolina se liga, ela muda a conformação. A parte hidrofóbica, que geralmente vai ser representada por amarelo, ela vai se distanciar. E a parte hidrofílica, geralmente representada por azul, vai ficar na parte de dentro. As proteínas mudam de conformação de diversas formas, infinitas formas. Tu pode ter mudança de conformação por questão iônica, por pH, por ligação, hã, enfim. A função delas é mudar de conformação. E é basicamente isso dessa aula. Dúvidas, perguntas, alguma coisa que eu expliquei muito mal? Era isso? Então perfeito. Fico feliz em ajudar. Será que a Alice volta, coitada?
então vou falar a parte dela. Eu vou terminar essa gravação, na verdade, e vou começar outra.